Queridos irmãos, eu sou o evangelista Ed do canal A Voz do Atalaia e quero compartilhar uma palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, a preciosa pessoa, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele a glória para toda a eternidade. Ele disse na sua palavra sobre as coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. E ele deu dicas, falando sobre a frieza espiritual. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele disse isso da fé natural? Não, ele disse isso da fé sobrenatural. Aquela fé que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos analisar? Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Nós vemos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, quando diz lá, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Houve um homem de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse homem foi o anjo do Senhor profetizado, aliás, o anjo que foi profetizado no livro de Malaquias. Eis que envio o meu anjo para que prepare o meu caminho diante de mim. Meses antes do Senhor Jesus Cristo começar a anunciar o Evangelho, João começou a pregar e a sua mensagem era dura. Ele profetizava duramente a um povo de coração duro. E João apontava a eles dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, tira. Jesus Cristo confirmou essa palavra quando disse aos seus discípulos, em João 15, Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é boas novas, mas também anuncia juízo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para salvar vidas humanas que estavam indo para o inferno. Porque todos os seres humanos que não reconheceram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida irão para o inferno. Esta é a grande realidade. Por isso é que os profetas e João Batista, que foi o último profeta do tempo do Velho Testamento, ele anunciava com ênfase, dizendo
O machado está posto à raiz da árvore. Ele estava dando dicas que o juízo iria chegar. Quando Jesus Cristo veio, ele veio na plenitude dos tempos, anunciando a paz, porque o Evangelho é boas novas de paz. Ele veio anunciando a paz, o perdão, liberando cura, milagres, maravilhas. Ele alimentou pobres no deserto, socorreu os simples de coração, pregou a sua mensagem pacífica no meio deles. Lembra quando ele disse? Ele estava rodeado de pessoas simples e humildes, e ele, olhando aos céus, ele disse: Pai, eu te agradeço, porque ocultaste coisas grandes dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Jesus Cristo, aonde ele estava, tinha pessoas simples e humildes perto dele. É claro que muitos com desejo de ouvir a sua palavra, mas uma grande parte seguia ele apenas pelo alimento diário, porque ele socorria os pobres, prosperando pães e peixe no deserto. Mas além de tudo isso, a sua palavra era pacífica, ordeira, e aguçava então a curiosidade das pessoas em conhecê-lo. Pessoas daquela época famosa, como Nicodemos, intencionou no seu coração ter um encontro com ele, conversar com ele. Mas acredito que ele ficava com vergonha de se encontrar com Jesus no dia, no meio do povo, porque Nicodemos era um mestre de Israel. E ele não queria se encontrar com o mestre dos pobres. Ele então intencionou ter um encontro com Jesus e foi à noite falar com Jesus. Chegando à noite, ele disse: Senhor, eu sei que tu é de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com essa pessoa. Jesus Cristo lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou meio atordoado. Como pode um homem velho, porventura tenho que tornar o ventre de minha mãe? Olha a resposta idiota que Nicodemos disse para Jesus Cristo. E olha a resposta sábia que Jesus Cristo disse para ele. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse: como pode ser isso? E Jesus Cristo disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe disso? E Nicodemos conversou com ele, e a palavra do mestre Jesus transformou a vida de Nicodemos. Jesus era famoso em sua época. E um homem muito famoso, cobrador de impostos. E ele era um anão, pelo que vemos. Ele intencionou conhecer Jesus. E ele sabia que Jesus iria passar por um determinado caminho. E ele então vai na frente. Olha a ideia que ele teve. Ele subiu em uma árvore, pensando consigo: quando ele passar, eu vou vê-lo. Quando Jesus Cristo vem com a multidão, Jesus Cristo parou debaixo da árvore e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Olha que surpresa que o Senhor Jesus Cristo fez para este homem.
E a fama dele não era muito boa. Ele passava a mão nos impostos de muita gente. Tanto que, quando ele se encontrou com Jesus, olhando para Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, prometo que vou devolver duplicadamente. Jesus Cristo disse: hoje chegou salvação nesta casa. O que mais o Senhor Jesus deseja é salvar seres humanos. Mas precisa que o ser humano dê um passo em direção à sua pessoa. As dicas já estão na palavra de Deus. E quais são as dicas? A dica é esta: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Só que hoje, multidões e multidões correm de ouvir pregação. Os bares estão cheios, as boates estão lotadas, os shows estão abarrotados. Uma minoria hoje estão ouvindo a palavra de Deus. Uma minoria hoje estão dando crédito à pregação da palavra. O profeta disse lá no Velho Testamento, profeta Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra. O braço forte do Senhor se manifestou na minha vida. E quando o braço forte do Senhor se manifesta na nossa vida, é para o bem. Porque Jesus Cristo tem o poder para libertar dos vícios, das drogas, do crime, do roubo. O poder dele é tremendo. Jesus Cristo ainda hoje está pronto a fazer tudo isso. Em uma ocasião, ele estava pregando em um determinado lugar, na casa de um publicano, e muitas pessoas cercaram ali aquele lugar. 4 amigos tiveram uma ideia: vamos buscar o nosso amigo, ele está paralisado, vamos buscá-lo. E foram buscar. E quando chegaram, a multidão tinha aumentado. Eles olharam e não tinha lugar nenhum para colocar aquele amigo diante do Senhor Jesus Cristo. Alguém teve uma ideia: vamos subir no telhado e destelhar, e vamos descer ele na presença de Jesus. Olha a fé trabalhando. Quando a fé verdadeira trabalha, o autor da fé assina embaixo, com cura, com milagres. Jesus Cristo falando o evangelho ali, e daqui a pouco acredito que ele para e olha para cima e ele vê algo acontecendo e no seu coração ele fica maravilhado. E quando desceram aquele homem paralisado na presença dele, Jesus Cristo olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquela multidão que estava ali na frente, ouvindo a sua mensagem, começaram a pensar bobagem em seus corações. E Jesus Cristo, vendo isso acontecer, ele disse: qual é mais fácil dizer? Mas antes ele repreendeu aquela multidão, dizendo: por que estão pensando bobagem em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa? É claro que a dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus Cristo, a sua palavra, ela alcança a divisão da alma e do espírito.
até as juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos dos seres humanos. E Jesus Cristo disse novamente: eu quero que vocês saibam de uma coisa. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. A ti te digo, filho, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Jesus não precisou dizer: eu vou fazer campanha, eu vou no monte. Não, Jesus Cristo é Deus. Simplesmente ele disse: filho, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Aquela multidão assistiu este milagre poderoso. E acredito que o culto foi mais forte depois desse milagre. Não devemos cultuar Jesus apenas quando vimos o milagre, não. Devemos cultuar ele pela pessoa que ele é e pela sua palavra. Porque ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Hoje, nesse tempo, a sua igreja, que está em toda a terra, cultua desta maneira. Em alguns lugares, 2, em outros 3, em outros 10, em outros 100, em outros lugares 1000, mas estão cultuando a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Sem malabarismo. Todo culto de coração é ungido a Deus. Mas os homens confundem as coisas. Ungindo cadeira, ungindo carro, ungindo lugar, ungindo água, ungindo óleo, ungindo flor, ungindo. Em boa parte da igreja hoje, é muitas coisas ungidas. Mas o que deve ser ungido hoje, além dos servos de Deus que já são ungidos e não tem superunção, não existe isso. A mesma unção que está no pastor, no bispo, no evangelista, ou no missionário ou missionária, é a mesma unção que está sobre o membro do corpo de Cristo que está no banco. A unção é a mesma. Diante de Deus, ele olha dos céus e vê o seu povo com a mesma graça, com a mesma unção. Só que daqui para lá, alguns se valorizam mais. Alguns se dizem ser profeta, outros dizem até ser um mega profeta. Outros, quando vão pregar, antes de começar a pregar a palavra, já começa a se supervalorizar diante do público. Isso é falácia. Toda glória e louvor devemos a Deus. Não somos melhor do que ninguém. Se somos crentes, o nosso dever é testemunhar da pessoa bendita e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Se alguns são pastores, o dever é apacentar a igreja de Deus sem egoísmo, com um coração liberal, amando a igreja e cuidando da igreja. Se alguns são bispos ou presbíteros, o dever deles é ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na mansidão e na temperança, e ensinando o povo de Deus. Não é todos, mas o apóstolo Paulo disse: o presbítero que ensina, ele é digno de duplicada honra. Jesus Cristo está contando nesse tempo com os seus obreiros. Ele está querendo que os obreiros sejam exemplo do povo,
Mas não é isso o que está acontecendo em vários lugares. É o que vemos nas mídias sociais. É pastor em adultério, pastor roubando, pastor matando, pastor tirando a lã das ovelhas, amedrontando as ovelhas. Deus está assistindo tudo isso. Nem tudo que reluz é ouro. O faro dos lobos estão aguçados nesse tempo. Eu não estou generalizando, não. Porque a Bíblia diz que aquele que não é pastor realmente torna-se lobo. E como que é ser pastor realmente? É o que o apóstolo Paulo disse lá. Eu me esqueci o versículo agora, mas está escrito na palavra de Deus lá. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Temos de nos esforçar para se apresentar a Deus e não aos homens. Mas o que vemos hoje é alguns querendo, de todas as formas, se apresentar melhor do que outros para a presidência, para os pastores líderes. E não é isso que Deus quer. O que Deus espera é que os seus sejam humildes diante dele. E note uma coisa, queridos irmãos, nesse tempo, Deus está contando, e contando muito, com o dom ministerial que ele deu à sua igreja. E qual é o dom? Pastor, presbíteros, ou bispos, ou anciões e evangelistas. Estes são os dons que Deus delegou à igreja e está aguardando desses dons, que esses dons ministeriais sirvam para o elevo espiritual do seu povo. Porque Paulo disse lá, ele deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E o que hoje Deus está vendo em muitos lugares é pastores relaxados, de mãos dadas com a política, com a politicagem, sem se preocupar com a santificação do rebanho. A conta vai chegar para esses. O que Deus mais quer nesse tempo é que nós, como cristãos, como crentes, sejamos individualmente sóbrios e vigilantes. Porque se dependermos de uma maioria da liderança de hoje, nós vamos para o inferno. E Jesus Cristo não nos comprou para nos lançar no inferno, não. Ele nos comprou para a sua glória. Foi ele que disse: todos aqueles que o Pai envia para mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está escrito no Apocalipse capítulo 5, que Jesus Cristo comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Fraco ou forte, somos do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Se gostar das mensagens desse canal, compartilhe. Vamos espalhar a verdade da palavra de Deus pelas mídias sociais. Que a graça e a paz da parte de Deus por Jesus seja na tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.